A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de nós estarmos juntos para gravarmos mais uma lição. Semana passada nós gravamos a lição de número 8, falando sobre o Evangelho de Lucas, e hoje a nossa parada especial em o Novo Testamento será no Evangelho de João. Vai ser uma lição maravilhosa, lição de número 9, sobre um dos discípulos mais amados do Mestre, que está entre os 3. Maravilha. O Nicolas vai estar fazendo aqui a leitura do texto e em seguida nós entraremos na leitura, no texto da leitura bíblica. Apesar de que nós não vamos ler tudo porque são muitos versículos, mas depois você dá uma pausazinha aí e você faça a leitura, tá bom? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. E a palavra, no caso aqui, é o próprio Cristo. E esses dias pregando em um determinado lugar, eu pude dizer que, e fiz primeiro uma pergunta, o que significava o verbo. E o verbo é o que dá sentido a uma frase. No nosso caso, o verbo sendo Cristo é o que dá o sentido à nossa vida. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 1, dos versos 1 a 18, e depois capítulo 14, do versos 6 a 7. Nós vamos ler, não todos, mas alguns versículos. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Agora, você dá uma pausa e segue aí na sua leitura. Versos 6 e 7. O 6 diz assim, do capítulo 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheces e tendes visto. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele mesmo se apresenta como o caminho, como a verdade e a vida. E João vai escrever que no princípio era quem? Era o Senhor, que estava com o Pai, dando forma a tudo que existe. 3 são os objetivos da nossa lição. Primeiro, saber a que público é destinado o Evangelho de João, conhecer a linguagem utilizada pelo autor e identificar as características de Jesus mais enfatizadas no seu livro. O primeiro tópico vai dizer sobre destinatários e linguagem do livro. João, apóstolo do Senhor, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, é o autor do 4º livro do Novo Testamento. Tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, até mesmo se autodenominando como o discípulo a quem Jesus amava. Autor também de 1ª, 2ª e 3ª João e do Apocalipse, João foi o fundador de muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor, local a qual seu evangelho destinava-se a fim de combater heresias que questionavam a divindade de Jesus. Sobre esta perspectiva, o apóstolo foi também um apologeta e o seu evangelho crucial para solidificar tanto a fé dos primeiros cristãos quanto a de todos que surgiriam, mais tarde até os nossos dias. Então, nós vamos ver, e sempre quando falamos de evangelhos, não tem como a gente não dar essa pincelada, até porque nem todos assistem todos os vídeos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Eles trazem um assunto bem parecido, embora um fale para um grupo diferente, mas tratam desses assuntos. Vocês já viram que no início aqui
o apóstolo João já trata de algo especial. Ele vai tratar de quê? Da divindade e da deidade do Senhor Jesus. Mas por que João, sendo o último dos apóstolos, que andou com Jesus, que ainda estava vivo, vai ter essa preocupação de apresentar Jesus como Filho de Deus? Por que isso? Porque na época já tinham grupos que estavam dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Filho de Deus. Então João vai ter a preocupação de trazer esta mensagem para todos os seus ouvintes, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino, que Jesus não é um homem como os demais. E aqui fala que ele, como um apologeta, ou seja, qual é o trabalho de um apologeta? É defender a doutrina, é ele ter um conhecimento daquilo que ele está falando, daquilo que ele está fazendo, e ele vai defender. Mesma coisa somos nós, como pregadores, ensinadores, pastores, e eu ladeado aqui com meu filho, nós temos o dever de afirmar, bater o martelo e dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Independente se as pessoas querem acreditar nisso ou não. Não vai alterar quem é Jesus. Mas nós devemos, a exemplo de João, como um apologeta que foi, e deixando para nós esse material, nós não podemos abrir mão dessa mensagem. Ok? Então ele vai trabalhar, ele vai trazer mensagens às igrejas que ele fundou, principalmente as igrejas da Ásia Menor, são as igrejas que ele escreve lá as cartas em Apocalipse. Perfeito? Outras distinções do Evangelho de João. Além da linguagem, várias são as distinções do Evangelho de João. Nele, por exemplo, há o encontro de Jesus com algumas pessoas, como, por exemplo, Nicodemos, a mulher samaritana e a mulher achada em adultério, para os quais o Mestre revelou-se como Cristo Salvador e Perdoador. Não são muitos os milagres operados por Jesus que João narrou, mas entre eles estão a transformação da água em vinho, o que foi o primeiro milagre realizado em Caná da Galileia, e a cura do filho de um oficial do rei, o segundo milagre. Com muitos ensinamentos de Jesus inseridos na narrativa, o evangelista registra ainda a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre o mar, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Só, amados, só esses milagres que o Nicolas leu aqui, poxa vida, dá para a gente pregar e ganhar esse mundão todo que ainda não conhece a Cristo. Porque são mensagens transformadoras, haja vista a palavra que o Senhor, a conversa que o Senhor Jesus tem com Nicodemos, de onde a gente vai ter o texto mais brilhante da Bíblia, que é o João 3,16. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos, vai dizer para ele, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos ver que essas palavras são fundamentais. O encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério, quando eles querem apedrejar a mulher, mas na verdade a preocupação não era com a mulher, mas era com a atitude de Jesus. E Jesus vai logo no cerne, no centro do problema deles, e vai dizer o seguinte: quem não tem pecado, isso mesmo. Cadê o corajoso para tirar a primeira pedra? Um após outro foram embora. Então, são ensinamentos assim maravilhosos que João ele traz para nós, mas sempre com o intuito de mostrar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá pelos capítulo 13 a 17, nós vamos ver as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos.
quando ele vai dizer para nós, dizer para os discípulos e, consequentemente, para nós, que não nos deixariam órfãos, mas ele iria enviar a promessa do Pai. Ele iria enviar o Consolador. Ele até usa a expressão, vou enviar outro. E esse outro, quando Jesus fala, usa a expressão outro, quer dizer, eu vou enviar outro igualzinho a mim. Outro poderoso igual eu para estar com vocês. E quem é essa pessoa maravilhosa, Nicolas? O Espírito Santo, que ele enviou. Enviou logo, dias após ele ter sido assunto aos céus. Então, João vai trabalhar toda essa questão. Outra questão terrível, assim, de importante que ele vai trazer para nós, isso aqui foge toda a compreensão humana, foi a ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro, que foi inclusive testemunhado por sua própria irmã, quando Jesus fala, cadê ele? Onde o puseram? Ela não teve nem coragem de falar onde foi. O que ela disse para Jesus? Jesus, já cheira mal. Não foi isso? Não tem mais jeito. Mas Jesus não perguntou se já cheirava mal. Jesus falou, onde colocaram ele? Independente que ela tenha falado isso, Jesus vai dizer para ela, Marta, Maria, faz o seguinte, o milagre eu vou operar, mas a parte de vocês têm que fazer. Arranja alguém aí e tira a pedra. E quando removem a pedra, Jesus brada, Lázaro, eu não vou usar aqui a redundância da palavra, Lázaro sai para fora, porque se ele vem tem que ser para fora, tem que sair para fora, né? Então eu vou usar a expressão, Lázaro, vem para fora. E daqui a pouco vem aquele homem, aquela verdadeira múmia, né? Todo vem enfaixado, eu não sei como é que ele veio, mas eu sei que ele veio. E chegou. E quando ele chega, mais uma vez Jesus fala para Marta e Maria, parafraseando, olha, o milagre já está aí. Agora vocês têm que fazer mais uma vez a parte de vocês. Qual é a parte? Tira a faixa. Tira a faixa. Então foi um milagre maravilhoso. Por que eu falei terrível? Porque foi algo que para a medicina não tinha lógica. Alguém já morto há 4 dias, cheirando mal, voltar à vida. Ah, mas para Jesus tudo é possível. Maravilha. 3. A identidade de Cristo. O Verbo. Jesus é apresentado por João como o Verbo que estava no princípio com Deus e era Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. O termo verbo procede do grego logos, que em sentido amplo significa palavra, razão, pensamento. No versículo 1 tem o sentido de palavra divina, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suma, Jesus é o quê? A palavra divina. Jesus é o centro da criação. Jesus é aquele que, por meio dele, que veio tudo a existir. Então o verbo, como eu disse lá atrás, no início da lição, é o que dá sentido à vida. E nesse caso aqui, no sentido de Cristo, sendo usado como essa expressão divina, Jesus é algo que vai além de uma palavra. Por quê? Porque por ele, como o próprio João vai dizer, porque por ele tudo foi feito. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque ele exatamente, o Pai, usando a palavra, no sentido da expressão, usando a palavra, o verbo que é Cristo, o Pai usava a palavra e o Espírito Santo, juntamente com a palavra, estava criando tudo que nós vemos aí, para a glória de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso que eu disse, a ideia de João é apresentar a divindade, a deidade do Senhor Jesus. Ele apresenta Jesus como o verbo, como o centro de todas as coisas. E agora, no 3.2, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Era o objetivo de João que os seus destinatários crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo testificou, bem como João Batista, Natanael, Pedro e Marta,
Trata-se de crer para ter vida em seu nome, vida eterna. Muitos outros também creram em Jesus. Muito bem. Jesus é o Filho de Deus. Queridos, a narrativa de Pedro vai, em um determinado momento, quando ele conversa com Jesus, mas naquele dia Jesus não pegou fácil, não. Aquele dia Jesus pegou pesado, trouxe ensinamentos fortes, e alguém chegou, disse assim para Jesus: Jesus, hoje o senhor estava bravo. A palavra do Senhor hoje estava pesada. Jesus não perdeu tempo. Jesus falou para eles assim: olha, faz o seguinte, vocês também não estão satisfeitos com a minha mensagem de hoje? Pode ir embora. Aí Pedro, como sempre: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Conversa mais um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Jesus chega e faz uma pergunta: e aí? Ei, Nicolas, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí começa: e que tu é um profeta, que tu é João Batista, que tu é Elia, que tu é isso, que tu é aquele, que tu é aquele outro. Jesus ouviu tranquilamente. Jesus olha para eles e pergunta para eles. Em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte: Nicolas, Jesus quis dizer assim: olha, para mim, não importa o que eles pensam a meu respeito. Eu quero saber, vocês que estão andando comigo, o que vocês pensam a meu respeito. Quem vocês acham que eu sou? Olham para lá, olham para cá, olham para lá. E agora? Jesus agora pegou a gente. Mas Pedro, tendo uma revelação divina, Pedro vai pedir a palavra e vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: é verdade, Pedro. Mas não foi a carne e o sangue, usa até a palavra lá, que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E vou dizer mais para você, Pedro. Isso aí traz uma confusão na cabeça de tanta gente. Vou dizer mais para você, Pedro. Porquanto digo que tu és Pedro. Significa fragmentos de pedra. Mas sobre esta pedra, que é a palavra que ele falou, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Viram só? Então Pedro também vai testificar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Além de Natanael, além da própria Marta, daqueles que estavam ali quando Lázaro foi ressuscitado, viram a glória de Deus e puderam testemunhar sobre a glória do Senhor nosso Deus. E o 3.3 vai falar sobre o que, Nicolas? O eu sou. Está contigo, então. Jesus é o eu sou. Antes que Abraão existisse, ele revelou à mulher samaritana dizendo: eu o sou. Em outros momentos ele também se revelou dizendo: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, mestre e senhor, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Tá vendo só? Eu sou. É a mesma expressão que Moisés vai falar com Jesus, ou vai falar com Deus, lá no Êxodo, quando Moisés diz assim: tudo bem, o Senhor está falando comigo, mas eu não sei o teu nome. Eu preciso saber qual é o teu nome. Aí o Senhor fala: Moisés, diz para ele o seguinte: o eu sou me enviou a vós. E agora Jesus vai usar a mesma expressão. E quando Jesus usa essa expressão, eles ficam loucos. Eles olham para Jesus com os olhos abugalhados e falam: como pode você dizer que você é? Porque é assim, tem gente que é abusado. Falaram para Jesus assim: olha, sendo você um menino, você não tem nem 50 anos, ele está dizendo que antes que Abraão existisse, você era?
Só que Jesus ali estava dizendo pelo seguinte, olha, vocês me veem como Jesus humano. Só que quem está falando com vocês agora é o Jesus eterno. Aí que eles ficaram malucos. Aí eles não entenderam nada. Mas era isso que Jesus estava querendo dizer. Olha, não é o Jesus humano que está falando com vocês, mas é aquele que criou Abraão. Como disse João, é o verbo que criou Abraão é que está aqui falando com vocês. Então, o eu sou, ele é que fez toda a diferença. E agora? Já estamos caminhando para a conclusão da nossa lição, porque semana que vem a nossa parada na nossa viagem vai ser em Atos dos Apóstolos. Mas hoje ainda temos o quarto ponto para falar com você, sobre a verdade. A verdade recebe bastante ênfase no Evangelho de João. Nas palavras do próprio Jesus, quem pratica a verdade vem para a luz, e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. A palavra do Senhor é a verdade por meio da qual somos santificados. O diabo, ao contrário do Senhor, é mentiroso e pai da mentira, mas o conhecimento da verdade liberta. Jesus é a própria verdade, os que têm a Cristo, portanto, recebem o Espírito da verdade, que os guia em toda a verdade. Resumindo, o crente não pode viver na mentira. O crente tem que viver na verdade. Tem alguém que fala que a mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, a mentira é revelada. E nesse ponto aqui da verdade é muito importante, porque Jesus vai falar e João vai fazer questão de escrever, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele vai dizer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Ele vai escrevendo dizendo que aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor Jesus. Vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Aí quando a gente fala assim, quando a gente sabe que alguém está pegando uma mentirinha, né? A gente fala assim, ó, quem é o pai da mentira? Aí a pessoa pensa para lá, pensa para cá, não quer falar. Tu fala. É o diabo. Ah, então tá bom. Então, se tu tá falando mentira, tu é filho de quem? Do diabo. Mas ninguém quer ser filho do diabo, né? Principalmente quem tem a consciência no lugar, né? Porque tem uns loucos aí que até querem, né? Mas nós não queremos, não. Porque o nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade bíblica, ela tem o poder de nos libertar. Que coisa maravilhosa. Nicolas, já terminou a lição, Nicolas. Hoje foi muito rápido. Rapidinho. Poxa vida. Vamos começar de novo? Também você não quer não, né? Tá certo, então. Já que Nicolas não quer começar lá da leitura bíblica introdutória, ele não quer fazer isso, então nós vamos fazer algo melhor, então. Vamos para a conclusão, então, da lição, que é mais rápido. João é o evangelho do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne para nos salvar, porque amou o mundo de indescritível maneira. O apóstolo do amor frisou as principais doutrinas da Bíblia a fim de que pudéssemos crer naquele que por meio do qual vencemos todo o sistema maligno deste mundo. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que possamos nos aprofundar mais e mais na intimidade com o nosso Salvador e permanecer firme na fé até estarmos face a face com Ele. O livro de João, para a vida cristã, irmãos, olha só. Inclusive, esse Evangelho de João é tão importante que ele foi feito livretos, ele foi distribuído em hotéis, como uma forma de evangelização, porque ele é fantástico. E esse João, além de escrever o Evangelho, ele escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João, além de Apocalipse. Então João foi muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque através dos seus escritos, até hoje, nós estamos pregando as maravilhas que o Senhor Jesus tem realizado. Eu sou o pastor Valmir. E eu sou o Nicolas. E nós esperamos todos vocês, primeiro nesse vídeo. E depois semana que vem. E você que assistir o vídeo, não deixa de dar o seu like.
Não deixa de compartilhar o conteúdo e postar o seu comentário. Isso é muito importante. Até porque eu fiquei uma semana sem poder colocar nenhum vídeo. Aí a nossa progressiva ela deu uma estagnada. Então eu conto primeiro com o seu apoio, com seu apoio e com as suas orações também, para que o nosso canal possa continuar em crescimento em nome de Jesus. Te aguardamos então na nossa próxima parada, Atos dos Apóstolos. Bem poderia ser também Atos do Espírito Santo. Mas aí já é a lição de semana que vem. Não é isso, meu amado? Exatamente. Semana que vem estamos juntos, se Deus nos der essa graça, em nome de Jesus. Até lá!